A Bíblia, parte 19. Assim José achou graças aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa. Entregou na sua mão tudo o que tinha, desde o que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e ele disse: Deitai-te comigo. Mas ele o recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é o maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? Entretanto ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deitai-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. Eu ouvi-se para ele no caminho, e disse: Vem, deixa-me. Deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou a casa. Então falou-lhe, conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxe veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar de que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele sua benignidade, e dando-lhe graças aos olhos dos carcereiros, o qual entregou à mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José que ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo esperar tudo quanto ele empreendia. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, pelo que se indignou o Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E mandou-te-lhe nós casa do capitão da guarda no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los ao cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho, e ninguém há quem o interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertence a Deus as interpretações. Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado,
saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e esfregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando se for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padre de Iromor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia mais Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó da tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no corriçal. Após eles subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito. E todos os seus sábios Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então disse copeiro Mor a Faraó: das minhas falatas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos. Entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele, a cada um com suas próprias interpretações. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos. E ele interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação. Assim mesmo aconteceu, e fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podesse interpretá-lo. Respondeu-lhe José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias, à vista de magras, de carne, tão feias, quais nunca vi em toda a terra do Egito.
As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, mas depois de a terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido, e sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Conte-o aos magos, não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e faias que subiam após as primeiras